Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Mas o crente não liga. Honrar o esposo, o crente não liga. Honrar a esposa, o crente não liga. Você viu que esses 3 pecados que eu falei, o marido ser grosso com a esposa, não honrar, não cuidar dela sexualmente, a esposa não honrar o marido, desbrigar, bater boca com ele, blasfemar, e o pecado de ser guardar mágoa das pessoas. Não perdoar, escolher não perdoar e ponto. Parece que Jesus vai ter que descer do céu, falar comigo para que eu perdoe. Meu Deus do céu. Então, como é que eu sei que não perdoo a pessoa? Eu não consigo ver a pessoa. Se eu olho para ela, ou penso nela, tá entendendo? O Lula, eu odeio o Lula, e agora? Tem que perdoar ele, tá entendendo? Eu odeio o Bolsonaro, tem que perdoar ele, ponto. Então, o crente, nesses pecados que eu disse, simples, óbvio, está reprovado hoje, gente. É o que o crente mais pratica e acha que não é pecado. É o que o cristão mais pratica hoje e acha que não é pecado. E sabe como que ele faz? Ele corre para o mel, ele corre para as promessas de Deus, fica cantando música de vitória, fica cantando só música, ai, tem a vitória, fica soando, confessando Mateus 23 inteirinho. Todo dia ele lê Mateus 23. Senhor, meu pastor, nada me faltou a deitar, me faz em verde, passo aqui, me manso mais água, refrigerante minha guia, me vereda de justiça por amor do Senhor aqui. Tá? Só coisa bonitinha. Ele até abraça a carta de Pedro e diz: as promessas de Deus levam eu para a natureza de Deus. Então ele só grava na mente dele promessa de Deus e confessa noite e dia. Quem dera, né? Fosse assim também. Nem isso que a gente faz hoje. Mas quando faz alguma coisa, algo parecido, vai ser isso. Só fica olhando as promessas. Não, Deus não faz isso. Deus não faz um monte de coisa, gente. E Deus faz um monte de coisa. Às vezes o cara está fazendo campanha na igreja pentecostal dele para sair o capítulo da vida dele e a mão é de Deus. Nunca vai sair, gente. Nunca vai sair. Você já leu lá em Apocalipse? Mulher, eu te dei tempo para você se arrepender, você não se arrependeu. Então eu vou matar teus filhos e colocar você doente. E todos aqueles que cometeram pecado que você vai ficar tudo doente. E assim vai. Está entendendo? Mas isso foi Deus. Foi Deus. Então, o crente tem que entender. O problema do crente aceitar ele, que ele cai no pecado, que Deus perdoa ele, é a questão de ele ver o que é pecado. Esse é o problema. Quem dera se o crente cometesse 70 vezes 7 ao dia pecado, mas que soubesse do que estava cometendo e pedisse perdão, e aceitasse aquilo como pecado. Mas não, gente, não aceita. Ele acha que pecado é cair na droga apenas, pecado hormonal, ou sexo, ou coisa parecida. Isso é pecado para ele. Isso são tudo pecado, mas o pecado de inteligência está acima disso. É o pecado que você escolhe praticar e nem precisa de hormônio para te induzir a ele. O único pecado difícil, que eu sei que é hormonal forte, é o ódio, a mágoa.
mas você tem que reconhecer que é pecado. Então, aí ele só fica fisgado. Eu não posso adulterar, eu não posso matar, eu não posso roubar. Mas nem isso que a gente faz hoje, né? Na verdade, ele fala, eu não posso roubar. Eu não posso mentir. Aí ele compra um produto lá de R$100, lá da China, e vende por milão, e diz que pagou 800. Eu não posso mentir. Ele vai lá para arrumar a casa de uma pessoa, o cano quebra a parede, é crente. Ele pega um cano velho dele que ele tem lá, encaixa tal, cobra ainda o preço do cano e fala, eu paguei tanto ainda e tanto. É a lei do comércio. Mentiu, enganou. Está entendendo? Ele chega para fazer um serviço de encanador de novo, que tem um serviço tremendo, que é certo. Ele faz um que é para durar um dia, né? 2 dias, bem podre. E cobra, e é crente. Esse crente passa fome direto, necessidade direto. Está entendendo? Ponto. Então, é malandro, é eletricista, vai lá, usa fio velho para arrumar uma coisa e cobra fio novo. Gente, é pecado. Todas essas coisas que eu estou falando são pecado. Então, a Bíblia diz assim, o crente quer o espiritual. Deus, eu quero teu propósito, teu chamado. Está pouco hoje, mas tem gente ainda que quer. E fala, Deus, o Senhor tem um plano na minha vida, eu quero ele. E aí Deus responde para você, então é o seguinte, você vai usar a minha palavra, o teu crescimento espiritual, para administrar a tua vida natural primeiro. Depois que você administrar a tua vida natural, eu vou te dar o espiritual. Aí Deus te dá um cachorro para você cuidar. Você não percebeu que você pegou o cachorro, mas quem te deu foi Deus. Aí você cuida dele que nem fosse um cão. Cão, termo grego para o capeta, para o inferno, do inferno, um demônio. O cachorro se apega a você, quando você enjoa dele, você chuta ele, joga na rua, dá para ele, passa de carro, joga lá na estação do trem, tá entendendo? Ou dá para alguém, mas ele se apegou a você. Tamanho, se passar 15 anos você vê ele, ele vai te amar. Ele não esquece de você. E Deus te olha. Aí Deus te dá outro cachorro, você faz a mesma coisa. E o resto da tua vida sempre é problema, é só sofrimento. E Deus está dizendo, se você consertar o que você faz com esse animal, com esse cachorro, o resto da sua vida vai ser consertada. Se você usar meu evangelho para consertar esse animal, o resto da sua vida vai ser consertado. Porque se você é fiel no pouco, você é fiel no... Não existe ser fiel no pouco e infiel no muito, não existe. É isso que Jesus Cristo falou do caráter das pessoas, que você quer ter um caráter certo e não consegue, é porque você sempre está tentando lidar com o grande, e é no pequeno que você não tem caráter. É o pecado pequeno que está te derrubando, não é o grande. O grande é uma consequência por causa do pequeno que está em você. É as coisas pequenas. Separar um tempo com Deus, será que é tão importante assim? É. A coisa mais importante que existe na vida de um cristão, responsabilidade maior, diga responsabilidade maior, é separar um tempo com Deus diário, e que vai gerar prazer com o tempo. Só gera prazer depois que você acreditar nele e fazer por necessidade. A necessidade do teu espírito ser alimentado, a necessidade do teu corpo está alimentado pelo Espírito, a necessidade da sua alma está alimentada pelo Espírito de Deus. É necessário. O processo chamado mortificação é necessário também. Aí o crente não liga para essas coisas, ele não muda. A Bíblia diz que o filho tem que honrar a mãe e o pai. Ele só briga com a mãe e com o pai. Aí ele vive uma consequência. A Bíblia diz que a mãe não pode provocar o filho. E as mães e os pais vivem provocando os filhos. O que é provocar? Criar ele de forma errada. Está entendendo?
criar ele de forma errada. Eu conheço uma mãe, por exemplo, uma senhora, que ela chega na casa da filha, manda em tudo. Ah, tira daqui, tira de lá, porque mãe pensa isso. A minha mãe chegou e falou assim também, porque minha mãe pensava que na Bíblia diz que eu tenho que honrar ela, só que a Bíblia fala no Senhor. Se ela está de acordo com a Bíblia, eu honro. Então, se minha mãe me sustenta, ela paga meu salário, paga minha comida, paga tudo minha despesa, minha e da minha esposa, então ela pode falar o que for, eu tenho que obedecer. Mas hoje em dia não, hoje em dia muitas mães, os filhos sustentam elas, e elas querem bater boca ainda com os filhos, quer mandar na casa. Não pode, gente. Mãe, pai, vocês têm que entender isso. Um dia vocês vão, lá na frente, vocês têm que compreender isso. Não é porque você é mãe e pai que você vai mandar chegar na casa do teu filho e vai falar, ó, tira isso daqui, muda isso. Primeiro tira a paz do filho, isso é provocar o filho. Está entendendo? E outra, você não manda lá. Moralmente, para os olhos de Deus, quem manda lá é o filho. Você tem autoridade naquilo que você construiu. Entenda isso. Uma vez numa casa de uma irmã, eu falei, eu comprei minha casa junto com o meu genro. Quantos por cento? Eu comprei 60%. Não, eu comprei, ele comprou 60%, eu comprei 40%. Está semana em 40%, por exemplo, o quarto dele, da esposa da sua filha, quem manda lá é ele, é ela. Mas mãe não, é mãe, mulher é assim, infelizmente. Ela quer dominar. Não pode, gente. Não é assim que funciona. Agora, provocar os filhos pequenos, a ira dos filhos, os pais fazem isso. O que é levar ele ao errado? Provocar a ira. Não provoque seus filhos para não levar a ira, né? Termo grego. Na verdade, não provoque seus filhos para que não pegue o caminho errado, de raiva. Muitos filhos são drogados hoje por culpa dos pais descontarem suas frustrações, seus fracassos, tudo nos filhos. Mas não quer dizer que você está liberto do pecado. Amém? E enquanto você tiver um monte de pecado, você vai estar impedido de ser abençoado. Mesmo você tendo perdão, você tem um perdão para o céu, mas não quer dizer que você vai ser abençoado financeiramente, abençoado em outras partes. Está entendendo? Vai ficar sempre amarrado, sempre sofrendo, porque o pecado ele traz problema. Por isso que quando você cresce espiritualmente, lendo a Bíblia, orando, ele te mostra os pecados. Já estou encerrando. Então o que acontece? Se eu uso o Evangelho de Cristo para resolver cuidar do meu cachorrinho, como se o meu cachorrinho fosse de Jesus, nesse ponto, aí Deus começa o quê? Ele começa a dar atenção para mim. Se eu estou cuidando do gatinho como se fosse o gatinho de Jesus, o gato é dele, tem que cuidar dele, dar amor para o gatinho. Você pegou. Então, aí eu estou cuidando como se fosse de Cristo. As coisas começam a mudar, né? Aí eu cuido do meu cachorrinho, no água o meu cachorro, esqueço da comida, água. Aí é um problema. Eu estou falando uma coisa pequena, gente. Eu vou trabalhar como eletricista, sou malandro. Com esse monte de crente que passa fome sendo eletricista. Por quê? Ele faz gambiarra. Não porque ele sabe fazer o certo. Está entendendo? Com essas pessoas que instalam alarme e que passam fome. Que faz instalação de alarme, vivem por necessidade. Por quê? Porque só por causa disso, cheguei num cara que é um bom profissional, um bom pensador, inteligente, e não entendia por que ele passava necessidade. Eu falei para ele, por causa disso, mostrei para ele. Eu abri as canaletas e mostrei. Um parafuso de uma cor, um de um jeito, outro de outro. Ele coloca qualquer parafuso. O acabamento dele é disfarçado, uma porcaria. Ele só disfarça. Está entendendo? Interessante. Só nisso daí você mostrou. Deus não aceita assim. Para Deus tem que ser o quê? Perfeito. Então,
Ele dava jeitinho, não importa, ia instalar um ar-condicionado, o ar-condicionado dele nem usava o quê? Para deixar reto, do jeito que o olho dele queria. Para Deus tem que ser o quê? Ele tinha que ser mundano, que ele ia prosperar no mundo. Com Deus não prospera, que Deus impede isso. Então o crente, ele tem que ou estar no mundo, esse tipo de crente, tem que voltar para o mundo, para ele prosperar melhor, porque dentro do cristianismo ele não consegue sair. Deus não permite. Você entende? Ele não via como pecado, mas Deus vê.